espaço aqui conversando com os espíritas. Eu gostaria então que você... Eu gosto sempre de começar perguntando as pessoas como elas chegaram ao espiritismo. Mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho como foi a sua chegada e comentasse se você foi evangelizada dentro das escolas espíritas. Sim. É muito interessante essa pergunta porque eu sou de lar católico. E eu tive uma trajetória dentro do catolicismo como eu tenho dentro da doutrina espírita hoje. Na verdade, eu fui catequista. Então, toda a vida eu trabalhei assim com crianças. Mas aí o que aconteceu? Eu tive uma dificuldade muito grande com a mediunidade, né? Veio a mediunidade muito cedo. Na verdade, ela apareceu lá pelos 13 anos e foi um processo que veio com uma obsessão. Como não poderia deixar de ser, vindo uma mediunidade muito precoce, vamos dizer assim, num simples mortal, porque Divaldo teve, né? Chico teve. Aí o que aconteceu? Nesse processo obsessivo, que foi bastante doloroso, eu fui seguindo, mas a religião que eu estava, dos meus pais, não conseguiram dar suporte. E minha mãe, então, recorreu ao espiritismo. Quando ela recorreu ao espiritismo, eu comecei a ter o contato com a doutrina. E, na verdade, eu tive através de uma amiga muito querida que trabalhava na minha casa, e ela é que me passou os livros da codificação. Nesse momento, eu já estava casada, já estava com 20 anos, quando os livros da codificação me chegaram às mãos. E aí eu comecei a ler, aí sim, aí eu fiz uma ruptura com a Igreja Católica, que também não foi fácil, sendo que eu era até da pastoral, quer dizer, eu era do movimento, né, da Igreja Católica. Mas a partir do momento que eu comecei a ler, os questionamentos vieram. E o questionamento da reencarnação, que já estava sendo, vamos dizer assim, eu estava me incomodando bastante, ele ficou muito evidente para mim. E muito claro, né? E aí, sim, eu realmente abracei a doutrina espírita e fui evangelizar. Aí sim, eu comecei como evangelizadora, mas já estava com meus 20 anos. E fiquei 15 anos como evangelizadora, né? E como evangelizadora foi muito bom para mim, porque eu sendo de lar católico, eu consegui absorver a doutrina ali com aquelas aulas. Na verdade, aquelas aulas eram para as crianças e para mim. E tenho a felicidade de dizer que quem me orientou, apesar de eu morar em Pouso Alegre, porque logo depois eu mudei para Pouso Alegre, foi o senhor Edson Mega, que foi o meu orientador na evangelização. E o que te sensibilizou para esse trabalho, assim? O que te chamou a atenção? O que justifica do ponto de vista, né, da sua subjetividade? O que te traz e que te move para poder conduzir esse trabalho há tanto tempo? O da evangelização? Sim. Bom, sim. Hoje, na verdade, eu não estou como evangelizadora mais. Eu comecei a trabalhar depois na mediunidade mesmo. Me dediquei muito ao estudo da mediunidade. E paralelamente, na evangelização. Mas hoje, atualmente, eu faço os trabalhos com os evangelizadores. Porque o que me sensibiliza na evangelização é a importância dela. Porque com a evangelização, nós estamos formando as gerações futuras. E a gente observa a necessidade que os espíritos, que todos nós espíritos temos, mas sobretudo as crianças, de serem muito bem orientadas.
Então, eu coloco o trabalho de evangelização como um dos primordiais da casa espírita. A gente sabe que não tem um trabalho mais importante do que o outro, mas o trabalho da evangelização infantil, ele é assim importantíssimo, porque se nós quisermos dar continuidade ao percurso que a doutrina espírita precisa fazer, né, vai ser com a continuidade das crianças e jovens que vão fazer com que esse trabalho tenha frutos, né? Os frutos que nós vamos colher no futuro está na mão das crianças e dos jovens, né? Agora, hoje eu trabalho na mediunidade, né? E com as crianças eu trabalho no tratamento infantil. O nosso trabalho, que é direto com as crianças, é o tratamento infantil. Abigail, você também comentou um pouquinho que você teve o privilégio de ter sido orientada pelo Edson Mega, né? Realmente um dos principais nomes aqui do movimento espírita da cidade. Mas eu sei também que você tem uma formação também muito voltada para essa área da pedagogia, da educação. E aí, pensando nisso, né, na sua experiência, na sua formação profissional também, como você acha que os centros espíritas eles devem lidar com a formação do evangelizador espírita? E aí, para ser mais objetivo, né, que exigências que se deve fazer para quando a gente for direcionar um trabalhador para esse trabalho? Ou de que maneira deve se formar? O que se espera dele? Quais os critérios? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que o evangelizador, eu penso que o evangelizador precisa ter, porque nem todo evangelizador é pedagogo, né? Nós temos evangelizadores das diversas áreas e temos evangelizadores que nem têm um curso superior, por exemplo, né? E isso não importa. Isso não importa. O que importa é que ele tenha vontade de estudar e sensibilidade. Muita sensibilidade para lidar com as situações, os desafios que vão aparecer para ele, que são muitos na evangelização infantil. Então, como pedagoga, eu digo o seguinte: nós temos que formar os nossos evangelizadores com a teoria e a prática. Nós temos que mostrar a teoria para eles. Eles têm que ter as noções básicas da pedagogia e da psicologia. E hoje, como nós estamos realizando um trabalho com a diversidade, essa necessidade ela se alarga, porque nós vamos trabalhar com as diversidades humanas. Então, nós entramos numa área da pedagogia que vai discutir todas as diferenças. Então, o evangelizador hoje, ele tem que se dispor a estudar. Ele tem que se dispor a ler. Não é simplesmente montar uma aula e levar aquela aula. Mas ele tem que procurar estar inserido nas questões sociais, políticas, né? Tudo que está ao nosso redor hoje. Ele tem que também estar bastante ligado às questões tecnológicas também. Então, tudo faz parte desse contexto. E os livros espíritas, eles nos dão esses subsídios. Eles nos dão, porque nós temos educadores espíritas que trazem para nós uma bibliografia muito rica, né? E também, agora, se ele tiver uma formação como pedagogo, como psicólogo, né? Aí ele vai ser mais fácil ele lidar com as situações que ele está vivenciando pela própria conduta profissional do evangelizador, né? Mas não quer dizer que quem não tenha essas formações, eles vão dar conta
tranquilamente a partir do momento que eles estudem a doutrina espírita, né? E participem dos seminários, dos encontros, como as casas espíritas fazem, a AME faz. Então, isso é que é importante. O importante é participar dos encontros. Tá? Eu também pensando um pouco nisso, me chamou a atenção em determinado momento a sua fala que você exaltou essa coisa do educador espírita. E aí, pensando até bastante nisso, às vezes a gente se pergunta, né, porque evangelizar está muito associado à ideia de evangelho, né, de passar as lições do Cristo e tal. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho disso, sobre... e aí seriam duas perguntas, se você puder, né, comentar conjuntamente, se a ideia de evangelização representa bastante o que é a prática, e ao mesmo tempo, o que seria, né, evangelizar para você? Então, uma proposta de definição aí do que seria evangelização, e se esse nome representa bem a ideia da prática que se tem nos centros espíritas, no sentido do ensino do espiritismo para crianças. Sim, evangelizar representa bem, porque o que a gente procura passar para os nossos evangelizandos é justamente eles se posicionarem mais tarde com uma conduta ético, moral e evangélica. Então, o que a gente deseja é que eles conheçam o trabalho que o Cristo trouxe. Então, o evangelho que o Cristo deixou para nós. Porque, nesse momento que nós estamos de transição, principalmente, o que vai nos dar segurança é termos uma fé, uma certeza do futuro, e nós só podemos ter essa certeza e dar essa certeza para as gerações futuras através das condutas ético-morais que o próprio Cristo nos trouxe. Então, se nós temos que amar o nosso semelhante e precisamos entender como amar o semelhante, somente através do trabalho da evangelização nas nossas casas espíritas é que nós poderemos passar esse amor incondicional. Porque outras correntes filosóficas, né? Nós podemos ter até algumas correntes filosóficas de excelência que podem passar o amor. Mas o amor do Cristo, o Evangelho de Jesus, as nossas escolas espíritas é que têm uma condição de passar com bastante segurança. Eu entendo dessa forma. E aí eu achei também muito oportuno que você comentou aqui agora sobre a questão da transição, que estamos passando por um momento de transição que está sendo comentado aí por diversos autores espirituais e é fruto de muitos estudos também dentro do movimento. E o próprio Kardec, né, na sua codificação, ele nos falava já de uma nova geração. Sim. E aí como chegam esses desafios, então, para a evangelização espírita? O que você pode nos direcionar nesse sentido? Pois é, essa nova geração que vem, que está chegando e que a gente observa nas crianças, é uma geração de espíritos que nos traz experiências muito diferenciadas das que nós vivemos. Espíritos que que têm uma percepção de mundo muito aguçada, espíritos que fazem perguntas muito interessantes, né? E muito inteligentes, né? E que muitas vezes corrigem até os pais, corrigem os evangelizadores, né? Então, é realmente a geração nova que Kardec coloca. Estamos, né? Parte uma, como ele coloca, e chega a outra para renovar, para mudar tudo. Jesus quebrou paradigmas, né? Ele trouxe uma quebra de paradigma muito grande, muito significativa, muito importante, que foi jogar por terra o olho por olho, dente por dente, e nos trazer o amor como solução para as nossas vidas
para a sociedade e para toda a humanidade. E nós ainda estamos lutando com isso até hoje. Porque nós não compreendemos ainda o amor como Jesus colocou para nós. Eu disse hoje, né, no seminário dessa manhã, né, que nós estamos fazendo ensaios de amor, que já é muito bom, quando a gente trabalha dentro da perspectiva da inclusão e da diversidade. São ensaios de amor. Mas nós, na verdade, ainda temos uma longa caminhada. Então, esses espíritos que estão chegando agora, eles vão quebrar paradigmas também, né? E a gente vê isso dentro da escola espírita de evangelização. Porque quando a gente pede para os evangelizadores nos encontros falarem das suas experiências, eles colocam a dificuldade que muitos têm em responder algumas questões que as crianças trazem. Então a gente observa que isso já é a grande mudança. E esses espíritos vieram justamente nos ajudar nessa transição. Porque para nós que já estamos aqui, né, com toda a nossa cultura, né, vamos dizer, velha, entre aspas, com a nossa educação que tem muitas situações equivocadas, com tudo que nós recebemos, que a gente sabe que está dentro do contexto histórico que nós vivemos quando crianças, né? E que os nossos pais nos passaram da melhor forma possível, muitas vezes não cabe mais nesse momento de transição. Nós temos que mudar. E para a gente mudar, muitas vezes, a gente é auxiliado por esses espíritos, por incrível que pareça, né? Interessante. E aí, pela sua fala, então, isso fica bastante evidente, a necessidade de nós cada vez mais nos prepararmos, né, para essa nova demanda, digamos assim, das crianças. E aí, pensando nisso também, uma outra variável que eu acho extremamente importante ser considerada em nossos dias diz respeito ao advento da tecnologia. Sim. Então, diante disso, a tecnologia faz parte, está reconfigurando as nossas relações sociais, né? E em que sentido a tecnologia ela pode ser aliada ou não das metodologias da evangelização espírita, ou não, ou se isso não seria um papel nosso, ou seria até mesmo uma alternativa de sair um pouco dessa centralidade tecnológica. Gostaria que você comentasse um pouquinho assim, dessa coisa do advento da tecnologia nos últimos anos e como isso vai impactar o processo de educação das nossas crianças, de educação moral, sobretudo. A tecnologia ela é uma ferramenta, né? A gente não pode nunca esquecer disso. Era uma ferramenta muito importante para nos ajudar em todos os segmentos. E não seria diferente na casa espírita, né? A gente pode ver que Kardec, na época em que ele trouxe a doutrina, ele usou da tecnologia que ele poderia usar para incrementar e fazer com que a divulgação, né, alcançasse muitas pessoas, muitas cidades, estava no seu entorno ali. E o que acontece hoje na evangelização? O acesso à tecnologia nem sempre é muito fácil em todas as casas espíritas. O que a gente observa, que os evangelizadores falam, né, é que alguns evangelizadores ainda não sabem usar, né? Outros evangelizadores acham difícil, vamos dizer, os centros espíritas adquirirem condições de trazer essa tecnologia bem avançada, que daria um suporte muito bom para a evangelização. Agora, eu particularmente penso que o importante na evangelização é você colocar a mão na massa e ensinar a criança a fazer, porque seria uma reflexão do próprio material que o evangelizador está trazendo. Então, quando você dá para a criança uma colagem, um recorte, uma massinha, em que ele vai fazer, por exemplo, vai elaborar uma história, reproduzir uma parábola, né, com uma massinha,
ou que ele vai montar aquela história com o grupo de colegas ali, de amigos, aquilo fica muito marcado, porque você entra no processo, você faz parte do processo. Então, se a gente for olhar a questão pedagógica, né, a tecnologia é uma ferramenta muito importante, mas ela pode ser muito rápida. Aquele momento pode ser um momento em que vai passar de uma forma muito fugidia. E a tecnologia, para a criança, no lar dela, geralmente ela tem. E na escola espírita de evangelização, se você usar outros materiais, outros recursos, eu penso que aquilo vai deixar uma marca maior de aprendizagem daquela história que foi contada, sabe? Interessante. Eu imagino que, diante dessas experiências, você tem evangelizado seus filhos. E aí eu direcionaria a pergunta agora pensando num duplo papel seu, né? Para poder a gente pensar que às vezes a gente tenta centrar ou atribuir valor demais em detrimento de outro. Por exemplo, para o evangelizador ou para a escola mesmo, a escola da educação tradicional, formal. Mas eu acho que tem uma dimensão que é muito importante, que é a educação que os pais vão oferecer, né? Então, aí como você recomenda que os pais espíritas devem atuar também no sentido de oferecer, então, uma formação que seja mais completa ou mais integral da criança que está ali se formando, que tem, portanto, né, o mundo que está à sua volta, o mundo que ele acessa pela tecnologia, o mundo da escola e o mundo espírita. Realmente conciliar esses mundos, os pais são desafiados a fazer isso. Porque eu digo o seguinte: o exemplo dos filhos são os pais. Toda vez que eu vou falar sobre a educação que os pais devem dar, eu sempre falo o seguinte: o exemplo é sempre os pais que vão dar, né? Agora, você tocou num ponto muito importante. Você conciliar a educação formal, né, a educação espírita, a conduta que os pais também devem ter, que eles também estão em transformação constante, é um esforço muito grande dos pais. Eles têm que estar atentos à frequência ao centro espírita, à disciplina, porque você tem que ser muito disciplinado para poder coordenar tudo isso. A tecnologia, né? Então, os horários que os pais precisam impor aos filhos, né? Mesmo, eu falo o verbo impor, que é um verbo assim até pesado, mas tem que ser assim. Os filhos têm que ter os horários e eles têm que observar que eles têm que comparar as condutas que estão acontecendo à volta deles com a conduta espírita que eles estão recebendo. E os pais têm que fazer a todo momento essa comparação. O que é melhor? Né? Por exemplo, vamos te dar um exemplo mais concreto. Quando aparece uma cena na novela, né? Numa novela que às vezes você não tem como evitar que um filho veja, ou nem na novela, uma cena do cotidiano, né? Então, nesse momento, se os pais conseguirem mostrar o que a doutrina espírita pensa desta conduta, mostrar a diferença da conduta que foi apresentada para o que a doutrina espírita apresenta, para que eles possam ali argumentar o diálogo, o que foi melhor, quem que vai colher mais frutos disso, né? Onde estarão os prejuízos disso? Será na conduta que você viu ou daqueles que adotam uma conduta espírita, ética, moral, de valores verdadeiros?
Quais são os verdadeiros valores? Então, isso tem que ficar muito claro para os filhos. Os pais têm que ter isso com uma objetividade, uma clareza, para que eles possam saber que nada está sendo imposto para eles, mas está sendo dado uma orientação, uma educação integral, que é a educação ética, moral, espiritual. Então, para mim, é o maior legado que a gente deixa para os filhos. Não que mais tarde a gente ache que eles vão seguir à risca. Não é isso. Porque a gente não sabe quais espíritos que estão nos nossos lares. Que bagagens esses espíritos estão trazendo. Mas a gente tem que dar aquilo de melhor para eles. Porque depois as escolhas serão individuais. Não é? O professor José Passini, inclusive, que já esteve aqui conversando com a gente, na coluna Conversando com os Espíritas, ele diz que muitas vezes a gente acha que os pais vão ao centro espírita para assistir a palestra e deixam as crianças na evangelização, mas ele propõe uma reversão do olhar, no sentido de que, na verdade, as crianças que vão e deixam os pais meio que justamente lá trabalhando. E aí, pensando um pouco nisso, eu queria que você comentasse um pouco, dentro dos centros espíritas, como você vê essa questão da valorização da evangelização? Estamos carentes? É preciso investir um pouco mais? Como os centros espíritas precisam valorizar essa atividade, esse setor dentro desses espaços? Eu acho que a valorização ela tem que ser constante. Ela precisa ainda ser mais... nós precisamos valorizar ainda mais a evangelização dentro dos centros espíritas. Apesar de nós termos casas espíritas que têm uma evangelização assim bastante intensa, dinâmica, mas existem algumas casas ainda que a gente observa que não tem esse mesmo dinamismo, embora tentem. Então, o que eu acho que nós teríamos que fazer era assentar com os presidentes de casas espíritas, com as direções, né, para que eles sejam conscientizados do valor e da importância da evangelização. Hoje, a gente observa que essa situação mudou bastante, já mudou bastante. Os presidentes, eles estão mais inseridos na necessidade dessa valorização da evangelização. Mas ainda há muito que se fazer, sabe? Há muito que se dialogar, debater, fazer encontros. Principalmente, eu acho, os jovens. A questão dos jovens. Eu acho, posso estar assim, até nem tanto com uma visão tão clara, mas eu acho que a evangelização infantil, ela está mais, hoje, sendo mais cuidada pelos presidentes de centro. Mas dos jovens ainda precisa um pouco mais. Eu não sei bem onde estaria o ponto nevrálgico disso. Se seria porque a gente pensa que os jovens já são, né, mais autônomos, mas eu acho que a questão dos jovens, apesar de nós termos a Comejus, tudo isso, dentro das casas espíritas, eu penso que ela deveria ser mais incrementada, sabe? Mais participativa dentro da própria instituição. Isso é que eu acho, né? Porque as crianças, mesmo as crianças, poderia, por exemplo, se fazer um coral e uma vez por mês na reunião pública, né? Esse coral cantar das crianças ou dos jovens. Os jovens poderiam participar mais dentro das instituições. Eles já têm condições de fazer isso, né? Então, é o que eu acho mas já houve uma grande mudança. Eu acho que precisamos mais. A palavra de ordem nesse sentido, então, seria um pouco essa questão de dar visibilidade, isso, ou de protagonizar esses... Justamente, dar visibilidade, você falou tudo. Dar mais visibilidade, tanto às crianças,
a atuação quanto dos jovens, né? Porque a gente pode fazer, por exemplo, a evangelização faz, por exemplo, teatros, né? Mas às vezes fica no âmbito da evangelização. Aí eu sempre me perguntei, assim, por que não esse teatro numa reunião pública antes? Entende? Eu acho que é dar visibilidade mesmo. Você falou certinho. Ao longo da nossa conversa, Abigail, houve alguma pergunta que você gostaria que tivesse sido feito ou algum assunto que você esperaria que seria interessante de ser abordado, que a gente eventualmente não deu oportunidade de você comentar? Não, é mais a inclusão mesmo. Eu acho que essa questão do trabalho com a diversidade é outro ponto que teria que ser discutido dentro das casas espíritas, né? Porque dentro do trabalho com a diversidade existe ainda muito preconceito. Então, o que teria condições de ser falado é a situação dos preconceitos que nós ainda carregamos muito forte dentro de nós. Então, o trabalho com a diversidade, ele esbarra nessas dificuldades que nós ainda temos, que trazemos tanto de educação quanto das nossas reencarnações passadas, são bagagens ainda com muito equívoco, né? E que teriam que ser debatidas dentro dos nossos centros espíritas para que as pessoas pudessem ter mais segurança também até para opinar sobre os assuntos mais polêmicos, né? Então isso é que eu acho que é um ponto muito importante, o trabalho com a inclusão e com a diversidade. Então a gente agradece muito a sua participação, tenho certeza que foi muito útil para nós essa conversa e desejamos aí um bom trabalho na continuidade dessa tarefa que é super importante para o desenvolvimento do movimento espírita. Eu que agradeço, viu? Agradeço a vocês essa oportunidade de eu poder falar aqui um pouco e espero que tenha contribuído mesmo, um pouquinho, né? Que a gente faz, na verdade, uma troca o tempo todo. A gente recebe as contribuições e tenta passar um pouquinho do que a gente faz e estuda. Eu agradeço. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado.